Nós vamos ler o versículo 6, o 7 e o 8 de 1 Coríntios, capítulo 5. É um culto de Páscoa, Santa Ceia do Senhor. Quem achou, diga amém. Amém. Opa, só um achou. Quem não achou, diga misericórdia. Também ninguém? Vamos ficar em pé em reverência à palavra de Deus. Aqueles que puderem, é claro. 1 Coríntios 5, versículo 6. Não é boa a vossa jactância. Não sabeis que um pouco de fermento leveda a massa toda? Lançai fora o velho fermento, para que sejais nova massa, como sois, de fato, sem fermento, pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascual, foi imolado. Por isso celebramos a festa, não com o velho fermento, nem com o fermento da maldade e da malícia, e sim com os asmos da sinceridade e da verdade. Senhor, fala conosco como o Senhor tem falado nesta noite, e que Teu Espírito Santo venha estar, Senhor, nos ensinando através da Tua palavra. Em nome de Jesus, diga amém. Amém. Pode sentar, dê glória a Deus. Querido, aqui o apóstolo Paulo, ele estava falando sobre a festa da Páscoa. Os judeus, eles comemoram a Páscoa, não do jeito que nós comemoramos. A Páscoa judaica é algo histórico, é a lembrança de quando eles eram escravos no Egito e, através de Moisés, eles então agora, o povo é liberto e eles atravessam o Mar Vermelho e vão para uma nova terra. Então eles eram escravos, agora libertos. E a palavra Páscoa quer dizer passar por cima, quer dizer que na 10ª praga do Egito era a morte dos primogênitos. E quando foi dada a ordem de Deus para que todo hebreu, toda casa deveria imolar um cordeiro, e o sangue do cordeiro ia passar nos umbrais dessa casa, porque o anjo da morte ia passar na noite, e a casa que não tivesse a marca do sangue, o primogênito, o filho mais velho daquela casa, seria morto. Foi assim que aconteceu. Então o povo judeu comemora a Páscoa lembrando desse período de libertação. E aqui o apóstolo Paulo agora, na igreja de Coríntios, ele está vendo um movimento estranho. A simbologia, trazendo toda a cultura judaica, e agora está entrando dentro do judaísmo, está entrando no cristianismo. Paulo fica preocupado com isso e começa a exortar a igreja. E diante dessa cena, ele fala sobre o fermento. Ele usa a simbologia do fermento para que as pessoas entendam como que é o pecado. Ele começa dizendo sobre o orgulho, a jactância, essa palavra estranha que você viu, que nada mais é do que o orgulho. Ele fala sobre o pecado que é tolerado, porque na tradição judaica, antes da Páscoa, toda a casa de qualquer judeu, toda a casa deveria ser limpa de qualquer vestígio de fermento. Então, nenhuma casa deveria ter fermento antes da Páscoa. Ela era toda limpa. E ele fala aqui do fermento do pecado. Ele faz uma analogia, dizendo que o fermento é como se fosse o pecado. O pecado é sutil. Ele começa pequeno, como uma colherinha de fermento que você coloca no bolo e de repente faz aquele bolo enorme. Assim é o pecado.
ele tem o poder de corromper o nosso caráter, ele tem o poder de acabar com a nossa comunhão com Deus. Uma pessoa que vive na prática do pecado, ela não consegue manter uma comunhão com Deus. Uma pessoa que vive na prática constante do pecado, ela não consegue orar. Dificilmente ela consegue fazer uma oração. Dificilmente ela consegue estar lendo a Bíblia. Então, como começa? Começa com um pouquinho de fermento. Um pouquinho, aquela brechinha que você abriu. Aquilo que os teus olhos agradam e você fala, não tem nada a ver. Assim começa o pecado. A jactância é a falsa glória, é o orgulho, é o fermento que infla o ego, mas ele esvazia o espírito. A verdadeira Páscoa, ela exige um exame de consciência. Não é apenas a Páscoa para lembrar que Jesus veio a esse mundo e morreu por nós, mas é uma consciência para a gente remover todo o pecado pelo qual Jesus pagou o preço na cruz. Se ele pagou o preço na cruz, eu tenho que ter a consciência de que o pecado existe, mas eu tenho que tirar, não deixar que esse fermento do meu orgulho comece a me corromper. Quem está entendendo, diga amém. Amém. E ele diz, limpai-vos do fermento velho, para que sejais uma nova massa, assim como estáis sem fermento, porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificada por nós. Ele diz que Cristo é a nossa Páscoa. Você pode dizer, Cristo é a nossa Páscoa? Cristo é a nossa Páscoa. Ele é o nosso Cordeiro. Foi o sangue dele que nos libertou. E o Jesus, se você for ver, ele é o cumprimento de cada detalhe de Êxodo. Quando é feita então toda a tradição judaica para imolar o cordeiro, porque naquela noite ia passar o anjo da morte e aquele povo ia ser liberto. Assim como o sangue nos umbrais, que era colocado ali nas portas, protegia os primogênitos da morte, o sangue de Jesus nos protege de toda a condenação eterna. Coloca a mão no teu coração e diga assim, o sangue de Jesus, ele me protege de toda a condenação eterna, porque o sangue de Jesus tem poder. Diferente dos cordeiros que precisavam ser sacrificados ano após ano, Jesus ofereceu uma única vez, de forma perfeita e definitiva. Então que o apóstolo Paulo estava dizendo para a igreja de Coríntios, onde estavam se convertendo alguns judeus, se não precisa mais a gente comer o cordeiro. Eles estavam levando o cordeiro para a igreja comer. Eles estavam lembrando, porque era uma ordem de Moisés, você vai fazer isso perpetuamente, de geração a geração. Aí ele falou, não precisa, Jesus já morreu uma vez só. E aí entra, irmão, aonde? Entra na noite em que Jesus, ele tomou o pão e tendo dado graças, o partir, disse, fazer isso em memória de mim. Ele mesmo, agora sendo cordeiro, ele está dizendo, não precisa mais vocês imolarem cordeiro. Deixa de ser orgulhosos na sua tradição, deixa de ser orgulhoso nos seus ensinamentos, porque eu sou o cordeiro. Eu morri naquela cruz, dei minha vida, e o meu corpo agora, que representa o pão, não mais um cordeiro, uma carne, mas a minha carne agora é o pão que é moído, que é repartido, que é compartilhado. Você não precisa mais colocar o sangue, separar o sangue do cordeiro e colocar nos umbrais, porque o meu sangue já derramou na cruz por amor à sua vida. O meu sangue já está sobre a tua casa, o meu sangue já está sobre a tua família. Posso ouvir um amém? O sangue de Jesus é poderoso, meu irmão. Então, o que o apóstolo Paulo estava dizendo para aquele povo, para aquela igreja de Coríntios, é que eles tinham que remover esse orgulho, esse fermento do coração. E talvez para nós, como igreja, o que seria esse fermento? Talvez você esteja numa noite de Páscoa como essa, com ressentimento com alguém. Isso é um fermento. Talvez nessa noite de Páscoa você esteja aí com alguma coisa para limpar dentro do teu coração. Um ressentimento, uma mágoa. E isso tudo é o orgulho.
É o orgulho que não nos deixa, irmão, experimentar o Cristo vivo. Não nos deixa experimentar a alegria e a paz. O orgulho daquele falar assim, ele que fez, ele que tem que te pedir perdão. Eu não posso pedir perdão. Não, isso é o orgulho, isso é o fermento. É o fermento que vai contaminando a gente e nos afastando da verdadeira Páscoa que é Jesus. É o fermento, é isso que o apóstolo Paulo está dizendo. Então, para que nessa noite não haja mais fermento na tua vida, o meu convite é: alimente-se do Cordeiro. Alimente-se do Cordeiro, não deixe nada para depois. Entregue sua vida hoje ao Cordeiro. Aleluia. Se Cristo é nossa Páscoa, já foi sacrificado, você não é mais escravo. Esse pecado que te aprisiona, esse vício, essa jactância, esse orgulho, essa sua prepotência, não é nada diante daquele que tinha todo o poder para mandar legiões de anjos para libertá-lo, mas ele se fez morrer naquela cruz por amor a mim e amor a você. Isso é graça. Não tem outro preço. Não tem outro. Era um cordeiro completo. Eu quero... O que Paulo estava dizendo é sobre Êxodo. Então vamos voltar em Êxodo, capítulo 12. Isso ficou muito na minha cabeça durante essa semana. Eu lendo o Êxodo, eu lendo a Páscoa, assim, eu já preguei tanto sobre esse texto, mas eu queria um versículo e trabalhar nele, nesse assunto. Então Êxodo 12, versículo 9, vai no 9 para mim, no 9, isso. Não comereis do animal nada cru, nem cozido em água, porém assado ao fogo, a cabeça, as pernas e a fressura. Vai no 10 agora. Não deixareis dele pela manhã, o que porém ficar até amanhã, queimá-lo-eis. Era para comer tudo do cordeiro. Ali, quando você volta no 9, algumas versões, vai no 9, do capítulo 12, 9. A cabeça, e tinha que comer a cabeça, tinha que comer as pernas, e tinha que comer a fressura. Sabe o que é a fressura, irmãos? Você não sabe? As vísceras. Cara, quem gosta de miúdo aqui? Tem gente que não gosta. Aí eu fiquei pensando nisso, eu fiquei imaginando, assim, quando a gente compra um frango assado, né? Hoje é domingo, tem muita gente que come o frango assado. Aí tem muita gente que só fala assim, eu só como o peito. Quem gosta só do peito, frango, né? Eu só como a coxa. Quem come isso? Agora eu perguntar a você, quem gosta do pescoço? Nenhum, dois. Quem gosta das vísceras? Dos miúdos? Tem gente que gosta. Aqui a ordem é come tudo, come a cabeça. Quem gosta de cabeça de galinha, irmão? Ninguém. Aí eu fiquei imaginando, cara. Assim, por que a gente tinha que comer tudo? E por que não tinha que sobrar nada desse cordeiro? Né? É o Cristo por inteiro, querido. Porque muitos cristãos, a maioria hoje, se vê os cristãos modernos de hoje, eles querem apenas partes nobres do cordeiro. Quero a coxa, quero o peito, né? Ou seja, eles querem as bênçãos, eles querem as promessas de prosperidade, eles querem um conforto do perdão, ou seja, o filé mignon da fé, né? Ou seja, eu quero o bem bom de Jesus, eu quero a parte boa. Pagar o preço? Não. Orar? Você está de brincadeira, orar 3 horas da manhã? Não. Fazer jejum? Não. Eu quero filé mignon, pastor. Eu quero a parte boa. Querido, a Páscoa não é filé mignon. Eu quero chocolate. O chocolate é docinho. Mas quem quer a víscera? Quem quer a cabeça? Isso chamou minha atenção e eu coloquei algumas coisas aqui. A ordem divina era comer também as entranhas, as vísceras, e a cabeça. Comendo as entranhas. O que é comer as entranhas, as vísceras? Era comer a essência. Comer as vísceras significa aceitar o que está no íntimo de Jesus, ou seja, ser obediente, ser radicalmente obediente a Jesus. Isso é comer víscera, irmão. É obedecer. E o que é mais difícil no cristianismo é ver uma pessoa totalmente obediente. É ou não é? A gente dá tanta desculpa. A gente dá tanta desculpa, irmão, para não obedecer.
A gente dá tanta desculpa para não ler a Bíblia. A gente dá tanta desculpa, irmão, para não vir à igreja. A gente dá tanta desculpa para não jejuar. A gente dá tanta desculpa, querido, para não fazer um devocional. Isso é comer a víscera, irmão. É estar na obediência radical. Ou seja, é sofrer. Porque é sofrido, irmão. Não é fácil você abrir mão de um tempo que nós temos hoje, tão corrido para tantos, para se dedicar à obra do Senhor, para se dedicar à palavra de Deus. Então, o meu desafio nessa noite de Páscoa é convidar você, vamos comer as entranhas de Jesus, vamos obedecer a sua voz. Não queira um filé mignon apenas do Cordeiro. As noites de festas, era isso que o apóstolo Paulo está dizendo. Não deixa que o orgulho, o fermento tome conta de vocês. Não deixe. Vamos convocar todos, o apóstolo Paulo diz, e vamos comer as entranhas. Não pode deixar nada. Não pode falar, eu não gosto disso, pastor. Não, eu não quero, pastor. Não, esse negócio não é para mim, pastor, eu não tenho dom. Deixa com o Anderson isso. Não. O Senhor está te chamando hoje. É uma glória. Para comer as entranhas. Nós não podemos aceitar a sua mão que cura sem aceitar o coração que nos convoca ao arrependimento. Senhor, me cura, mas eu não consigo perdoar o meu irmão. Senhor, liberta o meu marido, mas eu não consigo liberar um perdão para a vizinha. Isso é comer as estranhas. Posso ouvir um glória a Deus? Comendo a cabeça. Não era para comer apenas, era para comer a cabeça inteira. Eu fico achando isso estranho. Eles comiam com pressa, apressado, e comia não só as partes boas do cordeiro, eles comiam a cabeça. Comer a cabeça simboliza, irmão, nós submetemos a nossa mente ao Cristo, ao nosso Senhor. Porque a maior batalha espiritual que existe é aqui. Viu? É aqui, irmão. E todo dia comer, a gente tem que comer a cabeça, porque Ele é o senhorio, e significa que Ele é o nosso Salvador, Ele nos livra do inferno, e toda arma forjada contra vós não prosperará. A minha mente é a mente de Cristo, a tua mente é a mente de Cristo. Já começam os bombardeios pela manhã, a sua mente, as preocupações, as dúvidas, as tentações. Tem que comer todo o cordeiro. Tem que comer a cabeça também. Felizmente, queridos, nós vivemos em uma geração que fatia, né? Vai fatiando a Cristo e quer escolher a parte melhor. Isso eu quero fazer. Tem que ser do meu jeito, pastor. Ah não, aí já não dá mais, pastor. Sou crente, mas não sou besta. Escolhem um Jesus que ama, mas rejeitam um Jesus que confronta o pecado. A verdadeira Páscoa, irmão, é quando você come, se alimenta do cordeiro inteiro, não parte dele, não só o chocolate, não só o filé. Se você não aceita o sacrifício completo, o compromisso total, você não está participando dessa libertação plena, que é comparada à mesma libertação do povo do Egito. Porque ali, queridos, eles tinham que comer tudo para sair fora. Senão o mar vermelho não ia abrir. Imagine, se eles falassem, não, a cabeça não, vou comer só o peito, essa coxa aí beleza. A costelinha, beleza, eu adoro uma costelinha. Comer miúdo, fígado, rim, não. Se eles não fossem obedientes, comessem tudo, o mar não ia se abrir. Sabe por que muitas vezes o mar não se abre na tua vida? Porque você não está sendo obediente como Cristo quer que você seja. Tem áreas na nossa vida que muitas vezes são travadas, querido.
E a gente, por quê? Porque a gente está escolhendo as partes de Jesus. Não é para você escolher, quem escolhe é Ele. Você não tem direito nenhum. Quando nós nos entregamos a Cristo e falamos que Ele é o nosso Cordeiro Pascual, é Ele que nos guia, é Ele que nos direciona. E vai ter momentos de sacrifício. Como a peça aqui, é como a dança, né, nessa noite. No final ela levantou a coroa, né, do rei. Que coisa linda. Tem gente que só quer a coroa, mas não aceita a cruz. Só quer um momento de glória, mas não aceita a cruz, as partes amargas, as vísceras do cordeiro. Eles representam o custo de uma vida de obediência. Eu não gosto, mas eu estou comendo. Por quê? Porque se eu não comer, o mar não se abre. Eu não gosto, mas por obediência eu vou fazer. Posso ouvir um glória? Porque o que nós gostamos é o que a nossa carne quer. Mas quando nós entregamos a nossa vida ao Cordeiro, não é mais o que a gente gosta, não é mais o que a gente quer. Tem que comer cabeça, tem que comer víscera, tem que comer pé. Eu quero Jesus inteiro. É uma totalidade, não é seletividade. E o que a gente vê hoje no nosso meio, que eu falo da igreja em geral, é um cristão seletivo. Ele está escolhendo, ele quer do jeito dele, e as igrejas vão então se adequando. Não foi isso que Paulo nos ensinou. Paulo falou, é por inteiro. Glória a Deus. Nós como pastores, nós aprendemos que temos que fazer um pouco de tudo. A gente é aquele cara que já bati, escanteio e já fiz gol de cabeça. A gente tem que ser o Severino da igreja. Para nós, podemos estar aqui com o microfone como com a vassoura na mão. A gente não escolhe. A gente come por inteiro. Posso ouvir um amém? Porque isso é a igreja. É isso que Deus quer de você, querido. A igreja não é uma seletividade, é uma totalidade. E a Páscoa verdadeira, ela só vai ter eficácia na vida daquele que recebe um Cristo por completo. Porque eu sempre disse para você, Jesus, ele não invade nada. Ele não vai invadir sua casa, ele é convidado. Ao contrário do diabo, o diabo veio para matar, roubar e destruir. Ele precisa apenas de uma brecha. Eu conto uma história que certo homem, uma vez, ele abriu a sua casa e falou para o diabo, diabo, aqui você não entra. Ele falou assim, mas eu posso deixar apenas um prego? Deixa eu pregar um prego só. E ele, com as tentações, ele cedeu para o diabo colocar um prego na casa. O diabo foi lá e bateu um prego na casa dele. Disse, um prego tudo bem. Esse prego, irmão, pode ser um pecado pequenininho, que você não dá valor para nada. É um prego que você deixa que o diabo colocou na tua casa, no teu coração. Aí chegou no outro dia, o homem olhou e tinha um defunto no prego. Um defunto dentro do prego. Falou assim, rapaz, minha casa está fedendo, você colocou um morto no prego? Ele falou assim, o prego é meu, eu coloco o que eu quero. A casa é sua, mas o prego é meu. Vocês estão entendendo como o diabo age? Uma brecha faz com que a casa toda possa estar contaminada. Jesus, pela totalidade, irmão, ele só tem uma exigência: sede santos como eu sou santo. A Páscoa, querido, é para limparmos do fermento do pecado, não é para convivermos com o pecado e depois eu peço perdão e está tudo bem.
A Páscoa, ela exige santidade, porque a santidade exige eu carregar a cruz. Não existe cristão que não carregue a cruz. E a cruz, minha vida, a cruz são os sacrifícios que nós fazemos para estarmos junto aos pés de Jesus. Qual é a sua cruz? Outra coisa que me chama a atenção na Páscoa, quando Jesus ressuscita, e ele mostra os cravos na mão, né? Ele entra num lugar que os discípulos estavam reunidos, estava fechado, e ele fala: Tomé, toca aqui, né? Nas minhas marcas. E aí eu fiquei pensando nisso. Eu não sei se vocês tiveram essa dúvida. Eu tive, mesmo estudando a Bíblia, eu falava assim: peraí, Jesus não ressuscitou no novo corpo? Por que se ele ressuscitou no novo corpo, ele não deveria ter cicatriz? É uma dúvida que eu tinha, cara. Normal, eu sempre sou um cara que eu gosto de pensar em tudo. Então, assim, mas como, cara? Se ele foi ressurreto, por que ele ainda tem as marcas? Né? É um novo corpo. Porque um dia da ressurreição nós vamos ter um novo corpo, amém? Então eu vou ter a cicatriz que eu caí de bicicleta, tipo, é a minha ideia, né? Na minha cabeça assim, né? Eu vou ter cicatriz? Não, eu vou ter um novo corpo, cara. Eu não vou ter cicatriz. Mas por que Jesus, quando ressuscita, ele é o Cordeiro Pascal e agora ele tem essa marca nas mãos? Aí a palavra de Deus é maravilhosa, né, irmãos? Porque muitas pessoas, os que eles queriam que Jesus ressuscitasse e fizesse justiça. Tipo assim, Jesus ressuscitou, agora ele vem com tudo, com uma legião de anjos, vai matar todos esses romanos agora, acabou. Não, Jesus não ressuscitou para isso. Jesus não ressuscitou, querido, para fazer justiça, para se vingar dos seus malfeitores. A Páscoa, ela vai nos ensinar algo diferente. Por que Jesus ressuscitou? Porque Jesus, ele queria fazer a justiça da esperança. Jesus, ele ressuscita para nos lembrar que a última palavra não é a morte. Aleluia. E eu fiquei pensando nisso. Se a última palavra não é a morte, a última palavra não é o túmulo, não pertence ao túmulo, a última palavra não pertence ao carrasco, a última palavra não pertence à injustiça humana. Então para que ele ressuscitou? Ele ressuscita não para se vingar de um povo que o crucificou, não para se vingar de Herodes, de Pôncio Pilatos. Ele ressuscita para dar esperança para aquele que nele crê. Ele ressuscitou para dar esperança para você, que nessa noite talvez está sem esperança em alguma coisa na sua vida. A Páscoa para nós é esperança, querido. Que aquilo que a gente mais teme na vida, que é a morte, ele venceu. E ele fala: você vai vencer. Quando você fechar aqui, você vai abrir os olhos comigo. Ele nos dá esperança, porque a ressurreição, para nós como igreja, é um lembrete de que a vida sempre vence a morte. Não é uma vingança. É a vida que vence a morte. Aí vocês devem falar: mas pastor, você não respondeu, por que as cicatrizes permanecem? Então pergunta para mim: pastor, por que a cicatriz permanece? Vai. Pastor, por que a cicatriz permanece? Boa pergunta. É intrigante notar que o corpo glorificado de Jesus ainda carregava as marcas dos cravos nas mãos, ainda colocava o furo do lado. Ele fala: toca aqui, ó, o furo, né? Isso está em João 20, 27. Por que Deus, em sua onipotência, ele não restaurou a pele de Jesus completamente? Ele ficou totalmente limpo, sem marcas? Não. As marcas estão lá para nos ensinar que a dor
faz parte da nossa história. Eu vou te repetir para você dar um glória. As marcas estão lá para nos ensinar que a dor faz parte da nossa história. Sim, ela faz parte da nossa história, mas ela não define o nosso destino. Aleluia! Você pode hoje ter marcas do teu passado, tatuagem, né? Tem muita gente que não gosta, né? Fala assim, cara, quando eu era do mundo eu fiz essa tatuagem, pastor. Aí por que você está aí? Mas ela não define o teu destino. Ela te ensina que a dor faz parte da história, irmão. Não existe história sem dor. Quando Jesus, então, ele ressuscita e mostra os cravos e mostra a fenda, a cicatriz da lança do soldado, ele está dizendo para nós: eu entendo a sua dor, pois eu também fui ferido. Eu entendo a sua dor, mas veja, eu venci, aleluia. E você vai vencer, tem esperança. Você vai passar por cima desse trauma, você vai passar por cima dessa lembrança que você tem do teu passado, porque eu venci. Olha aqui, ó, estou mostrando para você, eu poderia ser restaurado, poderia estar com um novo corpo, e você não vê as minhas marcas. Você poderia estar com um novo corpo, você não vê a marca da lança, mas as marcas servem para nos consolar. Eu entendo a sua dor. E o que mais me fascina nesse Jesus é que ele entende a minha dor. Ele sabe o que eu estou passando. Ele entende a tua dor. E nessa noite de Páscoa, ele fala: ainda há esperança, que eu venci. A dor é lembrada para que nunca esqueçamos o preço da nossa liberdade. Mas essa dor, ela perdeu o poder de nos paralisar. Não é porque eu tenho a cicatriz que eu vou ficar paralisado. A verdadeira Páscoa, que hoje nós estamos comemorando aqui na igreja, nos ensina que em Deus, as nossas feridas podem se transformar em cicatrizes de vitória. Então a tua tatuagem, a tua cicatriz, você pode um dia chegar para a pessoa e falar assim: eu sei o que você está passando. Está vendo aqui, ó? Eu também levei esse tombo. Eu sei o que você está passando. Eu também levei essa ralada. Olha aqui, ó. Ah, é? Você caiu? Eu também já caí. Olha a minha cicatriz aqui. Jesus é tão maravilhoso que Ele sabe o que a gente está passando. Ele conhece o teu passado. E como eu disse, não quero ser redundante nisso, mas Páscoa é esperança. É esperança. Olha para a pessoa do outro lado e fala assim: tenha esperança. Então, nessa Páscoa, querido, não busque um Jesus que ignora a sua dor. Não busque aquele cordeiro que não viu a sua dor. Não, não. Ele tanto sabe da tua dor que Ele ressuscitou com as cicatrizes. Busque o cordeiro que foi imolado. Mas Ele vive. Ele conhece as suas marcas, pois Ele carrega as dele também. Ele não veio para punir o mundo, mas para oferecer, através da ressurreição, o caminho de volta para casa. Ele não é um Deus que vai te castigar porque você está errado. Eu não vejo Deus como um Deus que castiga quem está errado. Mas Ele vem para me oferecer um caminho de volta para casa. Ele vem para me instruir, para me dar perdão e para me corrigir, não para me castigar. Para isso eu tenho que comer o cordeiro inteiro. A cabeça, os pés, as fissuras,
Eu tenho que aceitar as suas marcas. Eu tenho que ver a esperança que nele, a vida, sempre vai ter a palavra final. E toda palavra de morte, a tua vida hoje, está caindo por terra. Em nome de Jesus. Feche teus olhos, abaixa tua cabeça. Grupo de louvor. Espírito Santo de Deus, é uma noite de Páscoa. E eu declaro, Senhor, através da tua palavra, uma palavra breve, Senhor, não tenho muito o que falar. Eu só tenho que lembrar, Senhor, que o cristianismo, ó Pai, ele tem que ser vivido por inteiro. E a suma desse Cristo pascual é obediência. Todo aquele que nessa noite entrou aqui nessa igreja e está fermentado, ou seja, o pecado já tomou conta, que ele venha agora reconhecer, apenas confessar e pedir: me perdoa, Senhor, eu creio no poder do teu sangue, eu creio no poder desse sangue, Jesus, e eu peço que o sangue de Jesus agora me perdoe. Eu confesso o meu pecado e eu me arrependo. E aonde o diabo colocou morte na minha vida, eu chamo agora esse Jesus que é vida, que vive, para não colocar um ponto final, para colocar uma vírgula. E eu tenho esperança de um novo dia, eu tenho esperança de um novo amanhã, eu tenho esperança porque eu não quero correr atrás do vento, Senhor. Eu tenho esperança, eu creio nesse Jesus. Eu creio que o Senhor está aqui. Me perdoa, Senhor. Me lava nos teus pecados. Lava, Senhor, me perdoa. Eu quero o Senhor na minha vida. Eu entendo que nessa noite eu tenho que comer o cordeiro inteiro. Eu não posso escolher o que eu faço. É o Senhor que escolhe. Chega de errar, Senhor, eu não quero mais errar. Eu quero fazer o certo na minha vida, e o certo é me entregar totalmente a Ti, Jesus, porque Tu és a minha Páscoa. Tu és a Páscoa verdadeira, o Cordeiro de Deus.